Todo mundo conhece a história dos dinossauros, que foram extintos do nosso planeta há cerca de 65 milhões de anos, se tornando a extinção mais famosa da história. A teoria mais aceita para esse extermínio é que um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro tenha caído sobre a superfície terrestre, provocando o colapso e, consequentemente, a extinção de todos os organismos vivos que aqui habitavam. Mas você sabia que os dinossauros não foram extintos por conta da chuva de meteoros em si? Como todos acreditam? Muitas pessoas acreditam que os dinossauros eles foram simplesmente esmagados pelos meteoros que caíram no planeta Terra. Um grupo de especialistas afirma que a atividade vulcânica no Cretáceo tardio causou um efeito de aquecimento global gradual de cerca de 2 graus. Mas não aconteceu a extinção em massa. Então, galera, já se prepara aí, Porque hoje vamos mostrar para vocês como as mudanças climáticas causaram a extinção dos dinossauros e hoje ameaçam a extinção de diversas espécies de animais, plantas, inclusive a nossa, a espécie humana. Mas antes, se inscreve no canal e vai deixando o seu joinha. Se já deixou o seu joinha, vamos pro vídeo. Solta a vinheta! Olá, galera! Eu sou Jaine Marques. E eu sou Franciele Molo. Como vocês já devem saber, os dinossauros eles foram extintos devido a um evento catastrófico há cerca de 66 milhões de anos. Bom, isso é o que ouvimos, né? Mas como ninguém estava lá para ver, várias teorias foram criadas ao longo de todos esses anos. Porque, para pensar, como que uma pedra gigante matou todos os dinossauros, sendo que eles estavam espalhados por diversos locais? Para entender melhor, acredita-se que os dinossauros tenham vivido na Terra por volta de 231 milhões de anos atrás, a era dos dinossauros. No início, eles viviam na Pangeia, que era a união de todos os continentes. Foi no período do Cretáceo, logo após o Jurássico, que se tem a maior parte dos fósseis que são encontrados hoje. Entre as teorias mais aceitas, temos a teoria de que o asteroide esmagou todos eles. A teoria diz que o impacto teria desencadeado várias erupções vulcânicas, terremotos e também inundações. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? O famoso asteroide Chicxulub colidiu com a Terra na península de Yucatán, que é o atual México, um local com águas rasas e em cima de uma grande reserva de petróleo. Assim, ao cair nesse lugar, além de causar grande impacto para todos os lados, também é o petróleo, que liberou grande quantidade de enxofre na atmosfera, criando assim uma enorme nuvem de poeira e de fuligem, além de causar muitos incêndios naquela região. Assim, essa grande nuvem acabou impedindo que a luz chegasse à superfície terrestre. E foi assim que muitas plantas que dependiam da luz do sol acabaram morrendo. E, consequentemente, os dinossauros herbívoros também. Isso afetou o equilíbrio da cadeia alimentar dos dinossauros, além de que aqueles que estavam mais próximos de onde o asteroide caiu acabaram morrendo também. Com tudo isso acontecendo e sem a luz solar no planeta Terra, o planeta foi ficando cada vez mais frio e sem vida. Então, podemos concluir que o asteroide que caiu no planeta Terra foi o ponto inicial para a extinção dos dinossauros. Mas não foi ele que matou todos os dinossauros.
Mas essa teoria é bem recente, foi publicada no ano de 2016 e poucas pessoas sabem sobre ela. Infelizmente, ainda é passado para jovens, crianças e adolescentes que os dinossauros foram extintos somente devido à queda do asteroide, simplificando tanto que acaba por distorcer a história. Mas o que ninguém fala, na verdade, é que a extinção ocorreu devido a um problema que está acontecendo nesse exato momento. As famosas mudanças climáticas. Segundo essa teoria, as mudanças climáticas que ocorreram naquela época levaram à destruição dos dinossauros. Assim como as mudanças climáticas hoje estão levando à extinção de diversas espécies. O consumo de combustíveis fósseis, a acidificação dos oceanos, a contaminação, o desmatamento e as migrações forçadas ameaçam as formas de vida de todos os tipos. De acordo com os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, 30% das espécies do planeta estão sendo ameaçadas de extinção, caso a temperatura global continue a subir. Entre essas espécies estão aquelas que são mais sensíveis às variações climáticas, os anfíbios e o fitoplâncton. As mudanças climáticas, impulsionadas pelo agravamento do aquecimento global, estão levando o derretimento mais intenso das calotas polares. Com isso, uma das espécies fortemente ameaçada é o urso polar. Isso acontece porque esses animais vivem em uma área que está sofrendo com o degelo, ou seja, com o derretimento do gelo. E com isso, há uma redução na sua área de caça, reduzindo suas chances de conseguir comida e de sobreviver. Outra espécie também bastante ameaçada é o pinguim imperador. Caso a temperatura na Antártica continue a subir, cerca de 90% dos pinguins imperadores, que são a maior espécie de pinguins no mundo, podem desaparecer até 2100. Nos oceanos, apenas para dar um exemplo, o aumento da temperatura, a acidificação da água estão transformando os recifes de corais, que no passado eram bastante exuberantes, prados submarinos repletos de algas, peixes, moluscos e crustáceos, em desertos esbranquiçados. Além disso, as mudanças climáticas e os pesticidas aparecem como as principais causas da diminuição das abelhas. Se isso continuar acontecendo, quem polinizará as plantas que nos alimentam? Para vocês terem uma ideia, 100 espécies de cultivo proporcionam cerca de 90% dos alimentos à população. E desses alimentos, 71% são polinizados por abelhas. Estima-se que até a metade do século que nós estamos, haverá um aumento de 3 graus Celsius. Nesse cenário, 1/3 das espécies endêmicas terrestres, ou seja, as espécies que vivem na Terra, e metade das espécies endêmicas marinhas, morrerá. Em geral, cerca de 90% das espécies morrerá ou sofrerá grande impacto. Impactos esses que já estão sofrendo com toda essa poluição e essa destruição humana. O comportamento e o tamanho dos animais está sendo modificados devido a essas mudanças. Pássaros da região amazônica já apresentam modificações em tamanho, peso e asas. Macaco-prego tiveram que migrar da Mata Atlântica para áreas de manguezais, devido ao desmatamento, apresentando mudanças em relação à sua alimentação. O caranguejo chama-maré migrou para a região sul, devido ao aquecimento das águas. Pássaro cabeça branca perdeu peso de 1980 até os dias de hoje, devido à falta de alimento. A galinha do mato começou a desenvolver asas longas, devido à facilidade de planar, reduzindo a energia utilizada.
Mas você se engana se acha que apenas espécies de animais e plantas é que vão sofrer com os efeitos das mudanças climáticas. Há cada vez mais estudos que reforçam que as mudanças climáticas podem acabar com a civilização humana até 2050. Segundo especialistas, há um risco existencial para a civilização, com consequências permanentes para a humanidade que nunca poderão ser desfeitas. O estudo foi divulgado pelo Centro Nacional de Descoberta do Clima da Austrália, que afirma que o tempo vai subir cerca de 3 graus Celsius nos próximos 30 anos, devido ao agravamento do aquecimento global. E se nada for feito, as mudanças climáticas podem levar ao colapso da civilização humana até 2050. Os responsáveis pelo estudo afirmam que nesse cenário, o mundo ficaria preso em uma terra de estufa, em que cerca de 35% da superfície terrestre mundial e 55% de toda a população global estaria sujeita a mais de 20 dias por ano em condições letais de calor. Neste futuro apocalíptico, os ecossistemas vão entrar em colapso e, com isso, a floresta amazônica, o Ártico e os recifes de corais. A América do Norte, por exemplo, sofreria com incêndios avassaladores, secas e ondas de calor. A Ásia sofreria com a redução dos rios e, consequentemente, dos recursos hídricos, afetando cerca de 2 bilhões de pessoas. A América Central sofreria com reduções das chuvas, tornando a agricultura inviável nos subtrópicos secos. E, além disso, condições permanentes do El Niño irão prevalecer e ondas de calor mortais por mais de 100 dias por ano seriam permanentes. Cerca de 1 bilhão de pessoas precisariam mudar desses locais. Esse cenário apocalíptico de caos total parece desesperador, mas infelizmente é um vislumbre do caminho que temos pela frente. Um caminho rumo ao fim da civilização humana e da sociedade moderna que conhecemos hoje. Todos os cenários apontam para uma catástrofe climática mundial, que pode ser evitada se as medidas forem tomadas. Mas não temos muito tempo. Medidas precisam ser tomadas agora. O planeta nos dá sinais todos os dias. Se nada for feito, vamos lidar com as consequências fatais nos próximos anos. Isso está muito próximo. Mas o que podemos fazer? Que medidas são essas que podem ser tomadas? No decorrer de nossos vídeos, abordamos as consequências que as mudanças climáticas causaram ou causarão aos ecossistemas e espécies de forma global. No nosso próximo e último vídeo, vamos abordar quais as medidas podem ser tomadas. O que é que eu posso fazer para evitar essas consequências das mudanças no clima? Bom, galera, esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. Nos vemos no nosso próximo e último vídeo. Até mais!